Rubia, vamos para mais um episódio então sobre profissões? Simbora, João. E essa profissão, vou te contar uma coisa. Eu, no fundo, já pensei em seguir essa área. Mas aí o teatro surgiu e, enfim. Mas é uma área que eu admiro, hein? Eu não fico surpreso diante da sua biografia de vários segmentos ali, de várias áreas, mas é uma área que também chama a minha atenção porque ela acaba corroborando bastante e tá junto com a comunicação. Sabe aquela imagem que chama a atenção? Pode ter certeza, na propaganda, na foto, enfim, tem muita gente por trás. Inclusive, os profissionais que a gente trouxe aqui hoje. Designer gráfico. Esse é o tema do Bitar Podcast desta edição e a gente já quer você junto com a gente para falar sobre essa profissão que explora aí ferramentas, explora tecnologias, explora cores, o que mais, Rubia? E é uma profissão, João, que dita o ritmo do mundo. Não é? A gente olha para uma coisa e fala, eu tenho vontade de ter aquilo ali. Tem a influência desse profissional. Eu achei uma afirmação forte, já quero saber se os nossos entrevistados concordam. Pode ser? Pode ser. A gente está recebendo então Leandro e Ana Cláudia. Pode começar apresentando o Leandro. Olha só, o Leandro Borges, ele é graduado em Publicidade e Propaganda, com especialização em Educação à Distância. Atua como publicitário, diretor de arte e de criação. Ele é ilustrador e design gráfico, sendo proprietário do estúdio Old Black Gallery. Falei certo, Leandro? Falou. Então tá bom. Com uma carreira consolidada, ele acumula 20 anos de experiência como professor universitário, atualmente lecionando na Exanc. Suas disciplinas incluem arte, criatividade, planejamento, produção gráfica, design, criação e computação gráfica. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, prazer estar aqui, Rubia, João. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Com a gente também a Ana Cláudia dos Santos Barros. Ela que é graduada aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Ela cursa nesse momento a Motion Design na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Atualmente ela é diretora de arte de uma agência em São Paulo e trabalha na área do design gráfico, brand, mídias sociais e também esses motion graphics. Falei certinho também? Falou. Tô aprovado certinho, então? Tá aprovado. São termos técnicos, mas na prática, eu queria começar com você já, Ana. Claro. Afinal, nossa relação já é antiga. Quero saber de você, o que faz um designer gráfico? Traduz pra gente. Cara, isso é muito difícil de explicar. Mas eu tenho grande dificuldade mesmo, real. Porque toda vez que alguém pergunta, eu não sei explicar exatamente o que é. Mas vamos lá, qualquer coisa você me ajuda, hein? Pode pedir tá ajuda. Velha, eu ia falar os universitários, mas na verdade os professores. Eu tô há quase 30 anos tentando descobrir também, exatamente. Mas basicamente eu sempre respondo que é dar vida ao que a gente não consegue ver. O que é, tipo... Como que eu posso falar? A gente dá vida ao... A gente dá tátil às coisas, né? Ao abstrato, ao intangível. Então, basicamente, eu respondo dessa maneira. Mas a pessoa não entende, aí eu começo a falar. A gente desenvolve folders para aquela divulgação de uma marca, né? A gente dá cara a uma marca, como, por exemplo, desenvolver o logotipo dela, trazer cores para a marca. Acho que é isso. É um trabalho complexo, já deu para perceber. Exatamente. Eu imagino que essa dificuldade, às vezes, de escrever é pela quantidade de fatores e até softwares, essa parte mais técnica, envolvidos nesse processo, né, Leandro? Mas o que a Ana falou é certo. Quando você fala da ponta do processo, que é o que todo mundo está vendo, fica mais fácil de entender. Exato. Mas, na verdade, não estou corrigindo ela, mas é porque é mais fácil falar isso do que ficar explicando que a gente faz uma tradução. Na verdade é essa. Tradução linguística, né? Entre linguagens, na verdade. Pega um conceito, né? Que é o que ela falou, uma coisa abstrata, intangível, usa as nossas ferramentas, né? Principalmente as pictóricas, visuais, Exato. E faz essa tradução. Né? Codifica para alguém decodificar. E a gente direciona essa decodificação. Visual. Exatamente. Eu acho que é legal a gente falar que houve uma tendência nos últimos dias da inteligência artificial gerar algumas imagens. Isso funcionava a partir de um comando, ou seja, eu dava algumas características, adjetivos para que eu queria que criasse ali, e aí a inteligência artificial, claro, com algumas limitações, é algo que está em teste e começando a funcionar agora, gerava ali uma imagem. Basicamente também isso envolve um pouquinho do trabalho do designer gráfico, gerar algo visual a partir de algumas orientações? Dá para falar isso? Mas esse contexto da inteligência artificial, o bom é que ela ajuda a ilustrar a importância do designer gráfico. Porque qual é o problema maior com o advento da inteligência artificial? Saber pedir. Né? Exatamente. Saber solicitar para ela.
E para saber solicitar, você tem que entender, tem que saber dos conceitos, dos princípios, das linguagens, de toda aquela dinâmica que a gente acaba estudando para poder orientá-la. Ela é basicamente uma ferramenta a mais, né? Exatamente, uma ferramenta que veio ali para somar ali com o seu conhecimento, para te deixar mais ágil até no processo. No início, a princípio, eu até tive um certo preconceito, assim, tal, de aderir a essa ferramenta da inteligência artificial. Mas aí, conforme eu fui estudando e entendendo de que ela não veio para roubar a nossa profissão, como muitos acham, cara, ela veio para somar, entendeu? Então, é só você saber usar, você ter o conhecimento para poder pedir, para ela poder fazer o que você precisa naquele briefing que é, né? Um papel, um roteiro, um script ali do material que você precisa. Entendendo que ela é um meio e não um fim, tá tudo ótimo. E não dá para poder... Porque teve aquele movimento, né, da camiseta com inteligência artificial cortada, eu sou contra. Tem um movimento de ilustradores. É um movimento autêntico, faz sentido. Por quê? Porque ele é contra deixar na mão da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta como outra. Não dá para ficar sem, porque se você considerar competitividade no mercado e você não colocar essa ferramenta no seu repertório, você vai ficar perdendo, né? Investindo um tempo que os outros não estão investindo. E não dá. Esse mercado, né? Para poder estar nele, você tem que estar movimentando. É evolução, né? Tá aí. Tem que abraçar. Ô, você falando de profissão, claro que já surge uma curiosidade, porque diante de tanta tecnologia que está vindo, que está mudando, ao mesmo tempo que gera mais interesse, eu imagino que mais demanda também pelo serviço, também é uma constância do profissional estar atento a tudo que está acontecendo e tudo mais. Então, quero saber desses dois lados, do professor e agora da aluna, se recém-formada assim, modo de dizer, porque já tem bastante experiência, mas se formou recentemente nessa área, de onde surgiu o seu interesse pelo design gráfico, por esse segmento? Depois quero saber do professor como que está a sala de aula ultimamente. Mas, Ana, começa aí. Também quero saber. Mas, olha, foi bem engraçado, porque, na verdade, o que acontece? Eu sabia desenhar e eu estava muito interessada em fazer artes visuais. Era um desejo de criança. E aí, quando eu fiquei adolescente, a minha prima entrou em design de interiores aqui na UFO. Aí eu fiquei muito interessada em fazer design de interiores, porque ela estava fazendo um projeto. Eu falei, nossa, que maneiro isso aqui, né? É muito minha cara, você desenhar, vou chegar lá, vou fazer umas casinhas. E aí, eu ingressei no curso. E nessa época aqui na UFO tava fazendo uma transição, né? Então, tava adicionando ali design de interior, design de gráfico e de produtos, né? Mas, claro que ainda tinha mais disciplinas de interiores. E aí, no decorrer do curso, eu fui muito me apaixonando por design gráfico, porque eu tinha algumas disciplinas específicas em design gráfico, como, por exemplo, diagramação, e eu tive uma de identidade visual, que no final a gente teve que entregar uma identidade visual eu não lembro do que era, mas eu desenvolvi todo o projeto. A gente inventou nome e tudo mais. E eu gostei muito da dinâmica, do processo, de como era fazer. E a partir daí eu fui criando muito gosto. Então, todos os projetos que eu ia desenvolver dentro da faculdade, seja de interiores ou de produto, eu também adicionava ali um design gráfico, alguma coisa nesse sentido, para eu poder ir me aprimorando, já que o curso não era só disso, né? E no final, eu fiz um TCC de branding, né? Que eu desenvolvi, eu mostrei ali o processo e o projeto de uma identidade de marca fictícia, é claro. Então, foi, assim, um divisor de águas para mim, assim, o TCC. E aí, com ele, eu consegui meu primeiro emprego também, como diretora de arte júnior. Olha aí. E, Leandro, esse relato que a Ana traz é o que você geralmente escuta na sala de aula? Mais ou menos, né? Eu tenho aluno de design, de jornalismo, de publicidade e até de moda. São perfis distintos, mas eles estão nessa grande área, que eu gosto de chamar de área da comunicação. Eu até estava conversando com a Ana antes aqui, eu fui aluno da UF 95, Ciência da Computação. Olha. Nossa, como era ruim. Eu falo isso até bom para aluno ouvir hoje, eu conto isso para eles, porque esse encontrar que ela falou é muito parecido, o relato é muito parecido. Né, quando você tem esse tipo de predileção, porque é uma área em que você vai imprimir ordem às coisas. Né? Você vai seguir uma certa disciplina, você vai ter que se orientar segundo critérios do projeto. Então, quem, por exemplo, tem prazer em montar um Lego, né?
o prazer em montar uma peça, diagramar alguma coisa, elaborar alguma coisa é muito parecida, muito semelhante, né? É lógico, alguma coisa, não é uma coisa, um prazer tremendo o tempo inteiro. Não, tem muito sacrifício, tem muita hora que não é a hora certa, não é a hora normal, muita coisa em cima do trabalho. Mas quando a gente vai para a sala de aula e observa os alunos, principalmente nessa grande área da comunicação que eu estou falando, eles não vão até lá se eles já não têm pelo menos uma razoável opção definida, para não falar uma certeza. Mas você vê que eles já abraçam aquilo com um desejo maior. Então é mais fácil, é mais tranquilo de você se envolver nesse cenário. Eu gosto de brincar, aluno de comunicação é muito inquieto. Isso é verdade. E são os melhores. Quer me deixar... as pessoas, normalmente, elas têm pesadelos com estarem nuas na frente das outras pessoas. Eu tenho pesadelos com eu estar na frente das outras pessoas e ninguém está falando, sabe? Ninguém está interagindo, ninguém está conversando. Eu adoro perder um roteiro de uma aula para um roteiro que a sala propôs, de alguma forma, né? Eu acho que essa é a vida do ambiente acadêmico, não só do design gráfico. Eu acho que deveria, né, de alguma forma, se desdobrar para todas as outras áreas, né? Essa história dessa vivência mútua, né? Esse aprender mútuo, esse trocar mútuo de conhecimento. Na grande área da comunicação, nas salas de aula, eu observo muito disso, essa facilidade. Se você entende, você segue essa linha e dá muito certo. Acho que eu me identifiquei com o episódio de hoje, viu, Rubia? Será que eu preciso estudar um pouquinho mais de design gráfico? Quem sabe já dá para incorporar no meu dia a dia uma nova profissão. Mas achei muito legal vocês falarem sobre isso, porque justamente se complementa com o que a gente começou o episódio de hoje. Acaba que se complementam as áreas da comunicação em prol de fazer essa mensagem, né? E entre os elementos dessas mensagens, dessa mensagem, enfim, há o elemento do designer gráfico que gera ali essa coisa visual. Desculpa te interromper, João, porque eu não lembro se eu falei, mas eu fiz foi ciência da computação. Depois eu migrei para publicidade, aí eu me encontrei. Aí o aluno medíocre se achou, né? Aí deu certo, tá? Porque senão pode parecer que eu estou desestimulando. Não é isso. Estou contando história para saber que não é só flores, não. É bom você falar isso, porque quando a gente fala de profissão, geralmente a gente traz esses relatos mesmo, porque nem sempre vai ser aquele caminho cor-de-rosa. Dá para falar assim no design gráfico, mas aquele caminho cor-de-rosa. Geralmente há esses precalços e mudanças, e isso é sempre muito bom pra gente chegar nesse objetivo, né, Rubia? A Rubia mesmo tem uma história linda, né? Então, mas diferente da do Leandro, eu quis estar em outros lugares até chegar no teatro. E quando ele fala dessa coisa inquieta, né, que você gosta da sala de aula, eu acho que tem aí duas coisas que se encontram, né, do universo artístico com o do design gráfico, que tem essa inquietação. O artista também é um ser meio inquieto ali nas suas... Curioso. E aí, você falou aí do seu início no outro curso, até que você se encontra na publicidade. Passado muitos anos, já mais de 20 anos de carreira, a Ana chegando agora aí, formada em 2019, com o advento todo tecnológico. Vocês já trouxeram aqui para a bancada do podcast, do Bitar Podcast, a questão da inteligência artificial. Mas nesse percurso, muitos desafios foram enfrentados por ambos. Eu começo? Pode começar. Não, eles sempre existem, né? Eu comecei com agência, com publicidade mesmo. A docência veio cedo, até por uma indicação de professora. É um caminho até interessante, quando não é por acidente, né? Mas você não buscou, só que você viu que existia essa possibilidade. Aí depois de agência eu comecei a trabalhar como designer gráfico mesmo, né? Porque na direção de arte você trabalha com design gráfico, né? Mas eu comecei a trabalhar com essa ponta do processo, porque o design gráfico, ele trabalha para a propaganda, né? Aí eu comecei a me desenvolver nesse cenário. Eu sempre estive nesses dois mundos, no acadêmico e no mercado. E, lógico, a gente vai passando por muitas mudanças, tem altos e baixos, isso sempre. Eu sou muito inquieto também, vira e mexe eu fico querendo mudar de profissão, né? Às vezes eu brinco, não, vou largar isso tudo, vou viver de artesanato, sei lá. A gente sempre tem isso, mas a responsabilidade chama. E outra, esse nosso universo, esse grande mundo da comunicação, ele é muito dinâmico. Então, quem é inquieto costuma se sentir mais satisfeito, porque sempre tem uma coisa diferente ou nova que você precisa se adaptar, que você precisa conhecer, que você precisa estudar.
A gente pegou a inteligência artificial, é só um exemplo, é o que está em voga, mas se você pegar, por exemplo, inteligência artificial e você mergulhar naquilo, você vai ter muito terreno para trabalhar. Ou várias outras áreas também. Eu adoro semiótica, eu adoro psicologia, sabe? Entender a mente do outro, neuromarketing, neurolinguística. E todas essas áreas, elas são relacionadas. Todas somam com o design gráfico. Então, o design gráfico ele é muito rico nesse sentido. Ele não é... Aí vem uma limitação minha, quando eu deixei o curso de ciências da computação. Aquela exatidão que é necessária, que é fundamental, ela não era para mim, era para outros perfis, né? E muitos garotos que estão ouvindo a gente vão se identificar com esses perfis, como eu tenho velhos amigos que permaneceram e estão muito felizes. Agora, eu preciso dessa inquietação sendo alimentada de alguma forma, e no design gráfico isso acontece. É exatamente, basicamente a mesma coisa, assim, que eu sinto. Eu também sou uma mente muito inquieta, né? Qualquer tempo, qualquer momento que eu tô, sei lá, vou pesquisar sobre um projeto ali, para poder desenvolver, procuro várias referências e tal. E aí, à noite, no banho, na hora que eu tô indo dormir, a ideia vem, assim, eu preciso anotar para não esquecer e para poder produzir no dia seguinte. Então, cara, eu acho essa inquietação muito boa. Ela é, assim, excitante, entende? Você pensar no negócio, ela vem a ideia, você consegue produzir aquela parada ali. É muito legal. E para mim, os desafios, assim, como eu tecnicamente ainda sou nova no mercado, né? Tipo assim, uns 7 anos, aí. Para mim, o desafio era no momento ali que eu estava começando a aprender mais, assim, que foi quando eu entrei como júnior. Que hoje em dia eu já estou ali como plena, assim, eu acho que eu já dei uma segurada, assim. E agora, outras coisas que eu estou procurando aprender é pela minha inquietação mesmo. Que eu também estou afim ali de migrar para outras áreas, que eu estou querendo ali um motion graphics ali na minha vida. Talvez, quem sabe, no futuro, ir para trabalhar com audiovisual, não sei. Mas que eu encaro ali, que tem ali interação com o design gráfico. Eu acho que somar design gráfico com motion ali é muito valioso, né? Porque se você for parar para pensar, a motion graphics é o movimento de grafismos, né? Então, assim, tem tudo a ver. E é o meu desafio atual aí, que eu tô procurando desenvolver para mim. Você falou sobre essa questão do banho, da hora que você coloca a cabeça no travesseiro, e aí vem aquela ideia, eu fico imaginando, é um dos desafios da profissão, né? Porque existe a parte técnica, qual que você se prepara na faculdade, acaba se desenvolvendo ali, seja um software que vai ser utilizado, enfim. Mas uma outra parcela aí, não sei se é ainda maior, é a criatividade, essa potencialidade. Eu ouço aquele termo ócio criativo. Isso existe? É um livro do Domênico de Masi. Existe nome, mesmo, o ócio então. criativo. Então o pessoal pode virar para mamãe e papai e falar, estou no meu ócio criativo agora? Há controvérsias. Porque... O que a Ana falou procede. Porque no design gráfico, aí tem um paralelo com o teatro. Tem muito de processo criativo. E algumas coisas eu costumo tirar do pedestal em aulas. Criatividade é uma delas. Nossa, mas você vai tirar a criatividade, a importância dela? Não, de forma alguma, é o contrário. Eu quero que todo mundo entenda que criatividade é como um movimento peristáltico, é como respirar, todo mundo tem, é natural. Então, tirar do pedestal nesse quesito, né? Nessa questão. Não fica procurando criatividade como se fosse algo que você não tem, e eu tenho que ir atrás daquilo. Não é assim que funciona. Você tem que identificar o seu processo, é o que a Ana falou. Existem métodos para chegar na criatividade. Né? Ela falou do processo dela, e essa fase, quando você está no banho, quando você está no trânsito, é uma fase que a gente chama de incubação. O processo criativo ele tem estágios. Tudo bem que não é coisa estanque, mas ele tem. Então, é aquela fase que ela falou 7 anos de mercado. Estudando há muito mais tempo do que isso, ela já sabe que quando algo não é resolvido, você não vai ficar insistindo naquilo. Aí ela dá um tempo para a mente dela, deixa o inconsciente ali com as informações que ela tem, com a experiência dela, com conhecimento teórico, conhecimento prático, ele vai e manda a informação para ela. Aí aquilo lá parece que surge do nada, mas não é do nada. Teve um trabalho, é um processo do conhecimento dela, da cognição dela, ela conhecer e respeitar o próprio processo criativo. Eu, por exemplo, eu sou um criador solitário. Não sei como que ela é, como vocês são, mas tem pessoas que são criativos coletivos,
se estimulam e gostam muito mais de criar coletivamente. E isso é respeitar o processo. Não tem o certo nem o errado. Tem você entender e experimentar. Essa que é a ideia. E como identificar onde eu me sinto mais confortável nesse processo criativo? O processo criativo é uma coisa, assim, a gente pode falar de uma forma geral, mas o próprio processo, ele é exclusivo, né? O que você não pode é desrespeitá-lo de alguma forma. Agora, é só você se analisar e ver quando você está mais ou menos confortável. Né, no processo de criação. Isso vale para todas as áreas. Você pega um músico, você pega um pintor, você pega uma atriz, um ator. Quando você fala de processo criativo aplicado ao design gráfico, é um processo que parece que está mais profissionalizado, mas não é. Você leva isso para qualquer área e a gente tem muito preconceito em relação a isso, dependendo da área. Tá? Por que eu gosto tanto da grande área da comunicação? Normalmente as pessoas nessa área elas se encontram mais rapidamente. Então tem um primeiro procedimento aí dentro do desenvolver a criatividade, que é o autoconhecimento. É você se descobrir ali, não sendo mais um Thundercats. Eu vou denunciar a minha idade aqui. Thundercats era o quê? Era um grupinho que só mudava a cor. Não era isso? Era tudo a mesma coisa, só mudava a cor. Então, quando você sai desse cenário, que você é mais um elemento ali, e você descobre que é uma criatura separada, individual, que você tem os seus desejos, você tem para de brigar consigo e começa essa viagem, dos tesouros é encontrar justamente o seu processo criativo, entender como ele funciona, otimizar. O tempo que a Ana está no mercado, que ela falou, se ela não tivesse encontrado, já teria subitado, porque... Fala, quantas vezes não surgem aqueles problemas, aqueles trabalhos, ou aquelas correções, aquelas mudanças que são do tipo assim, meu Deus, é daqui 15 minutos. Só que quando você entende seu processo, você tem confiança e segurança, né? Então. Que vai encarar aquilo e vai resolver aquilo. E se não tem, aí você pede para sair rápido. Não funciona. Só para não deixar passar aqui, eu vou introduzir uma outra profissão dentro aqui do design gráfico que vocês dois já citaram, que é a direção de arte. Não sei se ela é a parte, eu vejo muita direção de arte no audiovisual, que você falou que tem interesse, e na fotografia. Como vocês dois já falaram dela, conta pra gente qual é a função de uma diretora, de um diretor de arte, o que faz dentro de um projeto de design gráfico? A Ana está no Motion Graphic, vai, Ana, fala. Na verdade, eu não estou. Na verdade, eu sou diretora de arte na agência que eu estou atualmente. Então, basicamente, no momento que eu me encontro, eu faço tudo, praticamente. Eu faço... Olha, você que está pensando faço nessa tudo. área. A palavra diretora tem um peso aí, então, nesse cara. Tem um peso, mano. É o seguinte, eu desenvolvo as peças e eu instruo a equipe, basicamente. Tipo assim, tal coisa poderia estar melhor por causa disso. Mas o briefing, né, que é A orientação ali que a gente precisa desenvolver, tá assim, assado. Faz sentido o que você fez? Então, eu tenho que ficar prestando atenção nesses pontos e orientando as pessoas, além de eu criar as peças em si, né? E no Motion, eu também faço a mesma coisa. Eu dou direcionamento ali visual, né? Às vezes eu não animo, às vezes eu faço as telas em si e eu dou o direcionamento. Tal elemento vai fazer movimento X, Y, Z, a transição vai ser assim, assim, assado. E aí depois eu mando esse material para quem de fato vai animar. E a pessoa anima seguindo esse material. Óbvio que não é tipo escrito, né, em pedras, a pessoa pode discutir comigo, ela mesma pode ter uma ideia em cima desse material. É só para a pessoa ter mesmo uma noção do que eu estava pensando ali quando eu desenvolvi aquele material gráfico para ela. Para o pessoal fazer essa imersão na rotina de vocês, então. A gente está falando de alguns termos técnicos, a gente trouxe aí os desafios, um pouquinho do caminho para vocês chegarem onde vocês estão hoje. Mas, por exemplo, a pergunta que eu tenho agora é bem prática. Vocês são apegados no material que vocês produzem? Porque tem uma assinatura de vocês ali. Querendo ou não, é uma obra que carrega muito do que você queria que aquela obra se tornasse, apesar dessas orientações. Eu, enquanto jornalista, né, enquanto repórter, a gente sabe... A gente tem um apeguinho ao texto ali, passa por uma modificação do meu processo de um editor, de um diretor, enfim, mas eu sei que às vezes, poxa, preferia daquele jeito, mesmo às vezes sendo correções necessárias. Como que vocês lidam com isso? Tem apego? Tem? Acho que era melhor daquele jeito. Como que funciona? Eu já tive bastante apego,
Mas hoje em dia, não mais. Porque, cara, eu segui o que estava escrito ali no roteiro, certo? Que faz sentido para a estratégia da marca. E muitas vezes o cliente pede alterações que não fazem sentido no sentido de, tipo, gosto pessoal. E a gente percebe quando é gosto pessoal, né? E aí, tipo, gosto pessoal, já dei aqui o meu melhor, já fiz dentro da estratégia que vai funcionar para a marca dele, ele não quer, não vou perder meu tempo com isso. Aí eu pego e faço assim, o que eu fiz, que ficou bom, que tá dentro da estratégia, eu ponho no meu portfólio e entrego pro cliente. É assim que funciona. O cliente sempre tem razão? Ou nem sempre, nesse caso? Eu tô quieto aqui. Ou é uma polêmica ele não tem razão, não, mas a gente finge que tem. Abre a sessão. Abre a sessão. Você acabou falando de duas coisas, né? Uma coisa é a interferência, tá? E o designer, ele precisa ter muita segurança e conhecimento do que está fazendo, porque não é só fazer. Você tem que mostrar que é o melhor que você está apresentando. Por quê? Porque aquela pessoa, ela entende do que ela está trabalhando. E ela te contratou para resolver um problema para ela. Ela não te contratou para você falar que ela está certa, para você entregar para ela, devolver o problema, não é isso. E a outra questão que você tinha levantado, até fiquei bem quieto aqui, em relação ao apego? Apego, exatamente. Zero. Se você é artista, tem apego. Por quê? Se você é artista, o que você está fazendo é uma forma de você se expressar. É uma expressão sua. Então, como é sua, você defende. Agora, se você é designer, esquece, porque você está seguindo um roteiro. É como a Ana falou. E olha que ela é diretora de arte, eu até acrescentaria / diretora de criação e / diretora, não sei, de cena, diretora... Esse acúmulo de função é uma realidade. Depois a gente pode até falar disso. Mas o apego, ele tem que ser zero. Ciúme, zero. Você tem um roteiro. Você tem algo para traduzir. Você sabe para quem que você vai traduzir. Você conhece a linguagem daquelas pessoas. Você não pode, por exemplo... Hoje a gente vive um pouquinho menos, mas imagina um cenário onde você era coibido e não poderia usar, por exemplo, a cor vermelha. Ou, não, você não pode usar verde e amarelo aqui. A gente até entende o contexto, não precisa falar sobre, mas é uma opção que foge dos critérios do design gráfico. Não tem nada a ver. Essa questão, o vermelho, ele tem na linguagem das cores, na psicodinâmica das cores, ele tem algo que foge do racional. As pessoas têm uma relação com aquela cor que ela é instintiva, ela é orgânica, ele é importantíssimo num ambiente você poder... Então, quando esse tipo de exigência começa a aparecer, é quando um designer gráfico, uma diretora de arte, como ela falou, tem que seguir o roteiro e falar, não, esse é o melhor para o que você quer, confia em mim. O que acontece hoje é que tem muito designer, que é aquele... designer de cursos rápidos, aquela coisa, que não tem segurança de falar isso, às vezes não tem nenhum conhecimento de falar, olha, deixa eu te explicar, isso, entendeu? Falo, faz sentido. Então, como não sabe argumentar, aí vem, o cliente tem sempre razão. Não, ele não pode ter, ele tem sempre razão em relação ao negócio dele. Aí vem a humildade que o designer tem que ter. Eu já passei por vergonha demais nesse cenário. Sei lá, coloquei um cavalo em uma peça, era como se eu tivesse colocado uma criatura alienígena, né? Não, essa raça é tal, esse está em outro lugar, a gente nem fala, me perdoa, eu sou absolutamente ignorante nesse quesito. Então me explica, me passa informação que eu vou saber colocar o... Bem, eu estou dando uma ilustrada mais exagerada, mas isso acontece. E ela falou do prazer em você se aprofundar em conteúdos que surgem. Você tem que estudar aquilo, você tem que se aperfeiçoar em coisas paralelas. E esse ano eu atendi um cliente assim na agência e que ele é de agro, né, e tal. E aí eu tinha que fazer uma postagem sobre o dia do suíno. Que legal.
E aí a gente colocou lá uma fotinha de porco e tal, e aí a seguinte alteração foi: limpe o porco, pois ele está muito sujo. Então, assim, às vezes acontecem umas coisas inusitadas que você fica muito chocado. Eu virei com chacota, porque veio pra mim essa alteração. Limpou o porco? Eu tive que limpar o porco. Usei inteligência artificial. Limpa bem, elas limpam bem. Limpa Ficou bem. bonito. Se precisar de uma limpeza, chama a inteligência artificial que resolve. Aí tem outra questão também que eu queria complementar. É que, por exemplo, né, é super importante mesmo você defender pro cliente e tal. Mas quando você trabalha numa agência, às vezes você não tem muita brecha. Eu, por exemplo, não tenho esse contato, de fato, com o cliente. Aí tem outras áreas lá que vão estar se comunicando com ele, que é, por exemplo, o atendimento. Mas eu acho que nem todas as agências têm essa dinâmica. Eu acho que varia de agência para agência. Para processo, então. Para processo. E é até bom você falar disso, porque a gente sabe que hoje no Instituto João Bittar existe o programa de Jovem Aprendiz, que antes desses jovens acabarem escolhendo, optando por um segmento, ou seja, por uma graduação, enfim, para a área que eles vão escolher, eles acabam tendo essa dinâmica da vivência de um trabalho em equipe em diferentes empresas para justamente desenvolver essas habilidades. Hoje a gente está falando aqui da profissão do designer gráfico, trazendo um pouquinho quais são os caminhos até chegar a uma direção de arte e outras opções no mercado publicitário, enfim, ou até mesmo enquanto na docência, né? Enquanto professor. Mas há outros cargos, outras profissões envolvidas ali nesse processo. Você já trouxe atendimento ao cliente, quais que vocês poderiam elencar que fazem parte ali da rotina de um designer? Bom, tem uma estrutura, né? Quando eu estava em agência, né? Quando os dinossauros caminhavam sobre a Terra, que hoje a gente não encontra mais, que eram mais pessoas e as atividades eram mais divididas, né? Então, você tinha, por exemplo, o diretor de arte, o redator ou a redatora, né? E a diretora ou o diretor de criação. Então, eram três, o criação cuidava de várias duplas, né? Direção de arte, direção de criação. Você tinha atendimento, você tinha pesquisa, você tinha mídia, você tinha financeiro. Hoje, você tem muitas agências que acabaram eliminando. Isso não é correto, né? Se a gente for pensar em cada um na sua atividade. Alguns profissionais começaram a acumular algumas funções. Então, não é raro um designer acabar virando redator também. Hoje usam copywriter, né? Então, manda copy, né? Redação. Isso é redação publicitária boa e velha. Então, um designer gráfico pode acabar fazendo às vezes, não é o correto, mas acontece. Algumas vezes o designer gráfico acaba fazendo o papel do atendimento por conhecer o material, então ele apresenta o material, ele faz esse contato. É o que a Ana falou, que ela não tem essa abertura, porque tem essa figura na estrutura. Mas eu também entendo que é muito complicado para uma empresa de comunicação hoje, uma agência, ela manter uma estrutura dessas, que é uma estrutura profissional. Por quê? O mercado tem muito elemento, muita figura que explode da noite para o dia, dizendo que faz tudo, acumulando tudo, e por uma fração do custo, e acaba vindo à tona aquela questão da valorização da profissão. Enfim, não é fácil. Então, eu tenho amigos que eu adoro, que são donos, que estão brigando aí no mercado com a agência, com essa estrutura. E a eles a minha admiração, porque não é fácil mesmo, né? Mas é o ideal. Mas aí que vem essas novas ferramentas, como, por exemplo, a inteligência artificial, para somar, já que se tem que deslocar um pouquinho de tempo e para acabar abrindo ali para uma outra demanda, aí utilizar dessas ferramentas para tentar garantir pelo menos uma produtividade, se é assim que a gente pode falar? Elas, é como você comparar antes e depois do Photoshop, por exemplo, antes e depois da Adobe. Dinamizou, deixou mais rápido. Mas qual que foi o problema quando isso aconteceu? Peraí, se está mais rápido é porque está mais fácil. Se está mais fácil é porque é mais barato. Então, não vou pagar o que eu pagava. E que é uma visão equivocada. É errado. Então, essa conta não é bem assim para fazer. Não, a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Você paga todas as ferramentas de inteligência que você quiser, joga lá na agência. Se não tiver na mão de alguém que sabe o que fazer com aquilo, não vai adiantar. Não vai resolver. Você pode fazer uma coisa plasticamente muito bonita. E você pode até brigar com aquilo, ser ou não ser arte, ou ser uma expressão. Agora, daí a fazer alguma coisa que vai resolver o problema do design gráfico, que é codificar um conceito para ser decodificado, e não é aberto. Você não monta algo no design para a pessoa ter liberdade interpretativa. É o contrário. Por isso que propaganda utiliza. Você tem que fechar ali
Quanto mais você for assertivo, a pessoa entender o que você quer que ela entenda, é o plano ideal. Então, não é o lugar para você se expressar criativamente, artisticamente. Não, você tem um trabalho para cumprir. De repente, não enxergar esse processo como um trabalho que é metódico, exige disciplina, exige esse nível de envolvimento, vai deixando essa desvalorização acontecer. Agora, posso abrir uma caixinha de curiosidade, Rubia? Pode. É o seguinte, eu acho que a gente até falou disso aqui na mesa do Guitar Podcast, se eu não estiver enganado, mas é minha dúvida enquanto consumidor e pode ser uma curiosidade pra galera que tá nos acompanhando no Guitar Podcast de hoje. Tô sabendo que vocês ali conseguem mexer com as emoções do pessoal com as peças que vocês criam. Tem cor que dá mais fome, tem cor que aconchega, tem cor... Existe isso mesmo? Existe essa tabela que vocês usam como referência para cada mensagem que vocês querem passar? Existe até o que ele comentou mesmo, sobre psicologia das cores, né? Na faculdade eu estudei essa disciplina. Tem até um livro muito bacana que sobre psicologia das cores, só não me lembro qual que é a autora. Você lembra qual que é? Modesto Farina, Psicodinâmica das Cores em Comunicação. Eu acho que é essa, Esse é o melhor. Nossa, é muito, muito legal ter esse conhecimento, porque aí você sabe direitinho, né? Tipo, você vai trabalhar com comida, mano, você vai usar o vermelho ou o amarelo, né? Os dois juntos. Você vai Parece trabalhar... que eu de uma marca até, vermelho e amarelo. Várias. Será, Por que será, né? Várias. Algumas. Você vai, sei lá, quer trazer uma coisa fria para uma empresa, sei lá. Você quer trabalhar com uma empresa de financeiro, você vai trabalhar com azul, com uma cor fria. Você vai trabalhar com dourado, você vai trabalhar com verde meio com um tom de preto ali mais escuro. Você vê isso muito no cinema, porque esse uso de cores para poder despertar na pessoa algum tipo de emoção, eu costumo brincar com o aluno que, olha, a gente é proibido colocar mensagem subliminar. É proibido, você não pode fazer isso. A pessoa não pode inconscientemente ser... impactada por alguma coisa, a não ser que seja um elemento como, por exemplo, cor. Porque você vai impactar na emoção da pessoa, ela não necessariamente vai saber, mas ela vai sentir aquilo. Por isso que eu gosto tanto de semiótica, de usar signos, imagens, cores. É uma maneira de você conversar com a pessoa, de você interferir. Aí eu puxo até para a propaganda, não tanto para o design. Porque a propaganda é uma técnica manipulativa, que não manipula. Só que ela é manipulativa. Ela quer que a pessoa faça alguma coisa que ela tem o desejo que a pessoa faça. Isso é manipular. O design gráfico está ali inserido no contexto. Então, quando você pega, vamos lá, ferramentas disponíveis. Hoje a pessoa tem acesso a zilhões de templates, de padrões prontos para poder montar as coisas. Mas de onde surgiu aquele padrão? Qual que é o critério? Qual que é? A cor não é só, eu acho isso mais bonito, eu acho isso mais feio. É alimento, eu vou colocar vermelho, vou colocar amarelo. Não, isso é para alimento calórico, para alimento que tem energia. Isso é para chocolate, isso é para macarrão, isso é para fast food. Você não vai usar isso para poder vender peixe, para poder vender laticínio, para colocar... Não funciona assim. E esse tipo de conhecimento que a Ana falou, essa aplicação, ela está nesse cenário de você mexer com emoções da pessoa. Porque, deixa eu pegar um número aqui, se eu me recordo bem, acho que é mais de 80% das nossas decisões, elas não estão no córtex pré-frontal, elas estão no sistema límbico, é emocional. Antes de você saber que decidiu, acho que 8 segundos antes, você já decidiu. Por isso que marca, por isso que comunicação, por isso que material conversa com a pessoa é nesse nível. Porque é nesse nível que você estabelece ali uma reação muito mais forte do que aquela reação consciente, né? Então tem como fazer isso sim. E fazemos, né? Fazemos sim. Tentamos. E aí pensando, né, nessas falas, né? A área do design gráfico, o mercado do design gráfico, ele é um mercado que segue tendências? E se sim, quais são as apostas para a atualidade? Segue, mano. A galera gosta muito do flat, do minimalismo para marca, assim, é o que tá bombando. Você vê, a Globo atualizou ali, a Band também deu uma atualizada. Foi a Band ou foi a Record? Acho que todas. Record, né? Acho que todas estão atualizando ali para um flat. Tem também personagens 3D, principalmente para vídeo, assim, que é bem bacana, dá um dinamismo bem legal ali. Principalmente a introdução das tecnologias, o 3D sempre bem-vindo.
E diante desse cenário, desses elementos de inclusão, eu vejo que é uma tendência que a publicidade e propaganda tem seguido nos últimos anos, até uma necessidade que tem sido pedida pelo público, pelas pessoas, pelos clientes, né? Então, da onde vêm essas informações que vocês utilizam para seguir esses caminhos, atendendo ao que o cliente, a empresa quer e também essas novas tendências do mercado publicitário? São pesquisas? Como que funciona? Tem um repertório geral que, se você tiver um cuidado de buscar a fonte que está produzindo esse repertório, você não tem dificuldade em se alinhar com ele. Você pega, vamos lá, por exemplo, a Ana falou sobre inclusão. Existe um movimento, e ele é muito autêntico, de você eliminar o sexismo dos textos. Né? Tudo bem que a gente usa, por exemplo, pronomes masculinos para falar de todo mundo, mas você pode deixar aquilo um pouco mais adequado e um pouco menos masculinizado, e isso de uma maneira muito natural. Inclusive, dá para usar ferramenta de inteligência artificial para fazer isso, porque às vezes a gente tem vício de linguagem, a gente pede uma ferramenta para encontrar ali, ela vai lá e corrige. Agora, tem algumas cartilhas, alguns manuais, algumas ONGs produzem um material muito bom em relação a isso. Isso tem muito a ver com posicionamento de cliente. Tem alguns clientes, algumas marcas, elas não querem se posicionar, ficam meio aqui... Por favor, não façam isso. É muito melhor ser optado uma vez por todas. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou ser. Posiciona a sua marca. E a gente tem orientação nesse sentido. E assim, eu não posso esquecer de falar uma parada aqui, que vocês perguntaram sobre tendências, né? Eu aposto numa tendência macro que escreve, está registrado no Bitar Podcast. As pessoas não estão mais suportando o digital. Tá? O digital ele está despertando uma certa repulsa. As pessoas estão com desejo do que é manual, do que é humano. É por isso que você tem molecada hoje de 12, 13 anos querendo ouvir vinil. Não é pela qualidade do som, é porque ela tem uma experiência sensorial mais completa, né? Com pegar aquilo, com... O digital, ele está saturando muito, muito. Não que ele seja ruim de forma alguma. Você acha que foi além do que deveria ter ido para esse momento que a gente está vivendo? Passou um pouco. Você pode observar na reação das pessoas, como passou. Então, eu aposto no momento que isso vai voltar... Né? Um pouco, lógico que não vai ser um retorno total, claro, mas apostem nas coisas mais humanas, mais físicas, mais palpáveis, mais pessoais. Não abandona o digital, não, de forma alguma, mas aposta nisso que fala mais pessoa a pessoa. Tá? Você pega, por exemplo, a Netflix tem como é que é o nome do almanac que eles fazem? Tudum, Almanac Tudum. Acho que vai sair o terceiro Almanac Tudum. Ele é enorme, caríssimo. Eles entregam milhares, assim, gratuitamente. Por quê? Porque a Netflix, ela é intangível. Ela é digital. Ela quer estabelecer um ponto de contato físico, material, com quem gosta ali. E ela faz isso muito bem. Ela percebeu isso. Então, é uma aposta que eu faço. Tá? Sai um pouco do digital. Por exemplo, os apresentadores de podcast, é melhor ser humano mesmo, né? Muito. Que dia? Eu tenho podcast de 4, 5 horas que eu acompanho. Que dia que eu ia imaginar acompanhar um programa de 4, 5 horas imerso ali, muito mais à vontade do que nos formatos tradicionais, não desfazendo, lógico, dos formatos tradicionais e nem estou desfazendo dos digitais. Ficar um pouco mais aliviado, né? Sim, mas agora eu vou jogar essa pro Leandro e pra Ana. Diante da sua fala, dessa necessidade do ser humano dar um passo atrás e se afastar um pouco do digital, esse pode ser um desafio também para os designers e para as designers gráficas? Claro que pode, ainda bem, né, Ana, que né? Com certeza. Ainda bem, que a gente acabou de falar, né? A gente gosta dessa inquietude. Que bom. Né? Mas eu tenho um ponto contra de história aí do seu, que eu acho que uma das tendências, assim, muito boas que vão se manter é animação. Interações digitais mesmo. Mas tipo, por exemplo, mesmo essas animações, Google... elas se aproximando mais do real do que do irreal, do abstrato, assim? Cara, eu acho que o estático meio que pode ser que já era um pouco. Eu aposto no digital, porém com movimento. Então, legal. Eu tenho essa aposta, assim. Não, mas não é uma contradição, não. Não é uma contradição, eu acredito, não, de forma alguma. Complementa até. É porque é uma evolução dentro do ambiente digital. Se você tem a ferramenta... Gente, isso é fato. O preto e branco chama menos atenção que o colorido, o que tem movimento chama mais atenção do que a colorido e estático, e esse animado
com volume, com riqueza, vai chamar mais atenção do que aquilo que tá estático. Então, é uma evolução natural, que bom, né? Que bom que acontece assim. Ô, João, eu sei que você quer engatar uma pergunta aqui, mas só para não deixar passar a questão da inquietude, vocês estão sempre em busca ali de conhecimento pela fala de vocês, mas eu gostaria de saber onde vocês buscam inspiração. Até para quem está nos assistindo, que se interessou por essa profissão e como ela atua no campo da criação, se inspirar. Eu acredito que assim como para uma atriz, para um ator, fotógrafo, para quem atua no campo artístico, a inspiração ela é necessária. Onde vocês se inspiram? Tem alguma agência que você sempre está ali em busca do que elas estão fazendo, ou outros profissionais que atuam autonomamente? Eu fico muito de olho no Behance, que aí tem vários catálogos assim de projetos, né, que eu posso escolher dentro da identidade visual, social media. Eu fico muito de olho no Pinterest, às vezes. Gosto muito de um designer de identidade visual que chama Marcelo Kimura, que eu considero ele um dos maiores do Brasil. E também gosto muito do Dribbble para animação. Olha aí. Já anotou tudo aí, fica a dica pro pessoal já começar a se inspirar. E nem é só para quem vai seguir essa área. O pessoal que quer inspiração, ter um momento de criatividade ali, pode ser um bom exemplo, né? E aí, Leandro, já deu um, né? Eu vou seguir o repertório da moda antiga. Eu procuro estímulos sensoriais variados, diferentes e ricos. Não ouvir sempre a mesma música, não assistir sempre o mesmo tipo de filme, não se envolver sempre com as mesmas coisas. Eu tenho um defeito enorme, eu começo muita coisa e não termino muita coisa, mas ter esse estímulo, se estimular sensorialmente. A questão estética, plástica no designer gráfico, ela é muito exigida. Então, quanto mais você aumentar seu repertório em relação a isso, talvez por isso a Ana tenha falado desses designers. Tem um que eu sou apaixonado, que é o Peter Saville. Ele é o designer responsável por muitas bandas britânicas da década de 80, New Order, Duran Duran. Ele montava álbuns, cartazes, essas coisas. E ele é minimalista, né? Uma escola meio Bauhaus ali. Então, assim, a gente vai e bebe dessa fonte, mas não só essa. Eu acho que qualquer ambiente, qualquer circunstância, ela é possível de ser utilizada como uma espécie de estímulo, como repertório. Para de andar por aí com cara de paisagem, tá? Se permita ficar deslumbrada e deslumbrado com as coisas. Das mais simples, inclusive. Exatamente. Fala, nossa, isso aqui é muito show, deixa... Papai, mas isso é um brinquedo. Eu falei, mas eu achei demais. É meu, né? Café vale como estímulo? Nossa. Mas é realmente um comentário importante. Porque eu já reparei assim no meu dia a dia, e como eu tô muito assim viciada em animação, eu gosto muito de reparar o movimento das coisas, das pessoas caminhando, da roda girando, da folha caindo. Perfeito. Então, eu gosto muito de observar as coisas em volta. Então, é um ponto muito importante que você comentou. E eu acho que dá para abrir isso para qualquer outro segmento, né? Principalmente nós da comunicação, a gente se entende nessa necessidade do olhar para o próximo e qual é a mensagem que você vai tirar dali. Cada um tem um objetivo, né? Exato. Mas é muito importante a gente ter esse momento de pausa também. Tô saindo desse episódio mais reflexivo já, Rubia. Para você que você continua conectado com a gente, claro, através do nosso canal no YouTube, do Instituto João Bittar. Também a gente fica conectado nas principais plataformas de áudio, onde você pode ouvir não só essa, como outras conversas que a gente trouxe aqui para o Bittar Podcast. A gente falou hoje da profissão, mas depois quero que vocês voltem para a gente aprofundar mais esse debate de comunicação, combinado? Prazer. Conto com vocês, então. Vou adorar. Rubia, nos vemos no próximo? Nos vemos no próximo. Muito obrigada, Ana e Leandro. Foi ótimo. Valeu, Obrigada, gente. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Até. tchau.